Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre a lei do perdão, como é que você aplica essa lei na sua vida e nos seus negócios. Vem comigo nesse vídeo. Para começar a falar sobre a lei do perdão, eu quero trazer o exemplo mais emblemático, o maior exemplo de todos os tempos sobre o perdão, Jesus Cristo. Se você parar para pensar, eles arrastaram, os carrascos arrastaram ele pelas ruas, crucificaram, pregaram ele numa cruz, judiaram, fizeram o pior sofrimento possível para o homem, fizeram com Jesus Cristo. E lá do alto do monte, do alto da cruz, ele olhou o tamanho, a pequenez que era a mente dessas pessoas e naquele momento foi possível ele aplicar a lei do perdão. Naquele momento, chorando, ele disse o seguinte: Pai, perdoa esses homens. Eles não sabem o que fazem. Se você trazer esse exemplo para a sua vida, quantas e quantas coisas menores que você não é capaz, que as pessoas não são capazes de perdoar muitas vezes. Então vem comigo nesse vídeo e acompanha até o final que eu quero mostrar a importância de você aplicar o perdão na sua vida. Primeiramente, eu quero que você entenda quais são os níveis de perdão que existem. Você pode ter ressentimento e perdoar outras pessoas, então perdão com outro, ressentimento com outro. Pode ser que você tenha que perdoar você mesmo, perdão consigo mesmo, e pode ser que você tenha que pedir perdão para outra pessoa. Então existem essas três situações que é preciso você aplicar a lei do perdão. Eu vou falar sobre cada uma delas com vocês. Primeiramente, o ressentimento com o outro. Quando você se sente ressentindo com alguém, você carrega uma mágoa, carrega ódio, carrega indiferença, carrega raiva, carrega tristeza em relação a essa outra pessoa. Em qualquer situação dessa, você está se colocando numa situação de vítima, ou seja, alguém fez mal para você, alguém foi injusto com você, alguém cometeu algo com você do qual você não gostou e você se sente magoado. Você não perdoa essa pessoa, você está com raiva dessa pessoa, você está com ódio, ou você está se sentindo triste, ou simplesmente você ignora e passa a ficar indiferente em relação a outra pessoa. O fato é que todas essas situações causam em você uma perca. Então, quando você carrega essa mágoa, carrega esse ódio, carrega essa tristeza, essa inveja, esse ressentimento, ou simplesmente se sente indiferente a outra pessoa, começa a ignorar a outra pessoa, o fato é que você está tendo uma perca. E qual que é essa perca? A perca de energia. Eu já vou explicar para você como é que funciona essa perca de energia. Tiago, mas se alguém me ofendeu, se alguém me fez mal, como é que eu passo a perdoar essa pessoa? Vamos voltar para um dos ensinamentos lá de Cristo. Lembrando que não tem nenhum cunho religioso no meu canal aqui, lembrando que é só para você entender que um dos maiores mestres, um dos maiores líderes que já existiu na face dessa terra, aplicava a lei do perdão. Teve uma passagem que Pedro perguntou para Jesus o seguinte: mas quantas vezes eu devo perdoar? E Jesus falou, 7. O Pedro perguntou, 7 vezes? E Jesus falou, não, até 70 vezes 7. Mas olha só, vamos analisar o contexto disso. Por que Pedro perguntou até 7 vezes? Porque, de acordo com a lei jesuíta da época, o máximo, ou melhor, quantas vezes as pessoas deveriam perdoar umas às outras, era 3 vezes. E o Pedro perguntou 7 vezes, que já era mais que o dobro, e Jesus falou, não, até 70 vezes 7. Por que isso? Por que eu perdoar tanto? Porque o perdão é uma liberação de energia para você. Eu quero começar explicando isso e você entendendo o que é perdão e o que não é perdão. Perdoar é liberar você, liberar o seu organismo, liberar o seu corpo das energias negativas que você tem em relação àquela situação. Ou seja, quando alguém te fez mal, às vezes essa pessoa nem sabe que te fez mal. Talvez foi uma palavra que um colega seu te disse no trabalho, foi uma situação que aconteceu numa relação de compra e venda, talvez foi um familiar que de alguma forma, da maneira que ele te falou, ele te ofendeu, mas ele nem sabe que te magoou, que te ofendeu. Então você fica guardando ressentimento disso. Simplesmente deixar ir, perdoar é deixar ir, passar esse sentimento, é você compreender. E às vezes a pessoa sabe sim que fez mal para você e mesmo assim a pessoa não pede perdão e você não perdoa. Aí tem pessoas que, eu vou ignorar, eu não vou mais conviver com a pessoa, eu não vou mais olhar para a pessoa. E isso também é indiferença e essa indiferença vai agindo dentro do seu organismo. Então isso também não é perdão. Mas, Tiago, perdoar é continuar, então, me sujeitando a sofrer os maus tratos, me sujeitando a ter sofrimento, dor com a pessoa que é a causadora desse sofrimento? Não. Perdoar é você, tudo bem, eu vou me afastar, mas não por uma indiferença, vou me afastar por uma escolha. Só que lá no meu coração eu perdoei essa pessoa, só que eu não quero mais me expor a determinada situação. Mas eu entendo e compreendo e paro de julgar que aquela pessoa agiu
com os melhores recursos que ela tinha, de acordo com o conhecimento que ela tinha, de acordo com o que ela conseguiu fazer naquele momento com a história de vida dela. E isso é dela, isso não é meu. Então eu a perdoo por isso, porque se ela soubesse como fazer melhor, ela teria feito melhor, mas ela não fez. Mas eu estou perdoando essa pessoa para que eu decida seguir o meu caminho, para que eu decida seguir na direção dos meus objetivos. Então, perdoar é você compreender que errar é humano. Que até mesmo Jesus, no momento mais doloroso, perdoou o pior dos erros, que era a crucificação de Jesus. Então você começa a entender que perdoar faz parte de compreender a nossa natureza humana de errar. Assim como você erra, assim como eu erro, assim como as pessoas erram, todos merecem ter o seu perdão, todos merecem serem perdoados, mesmo que eles não tenham te pedido perdão, mesmo que essa pessoa não venha te pedir perdão. O excesso de ressentimento, o excesso de mágoa, o rancor que as pessoas guardam dentro de si por não perdoarem, vão causar tumores, cânceres e outras doenças que se manifestam no nosso organismo físico devido a uma questão emocional que está guardada ao mesmo tempo. E o perdão também significa você assumir o controle da sua vida, você deixar de ser vítima. Enquanto eu estou sofrendo, estou magoado, estou ressentindo por algo que fizeram a mim, eu estou me colocando como vítima da situação. E como vítima, eu não tenho controle sobre a situação. Uma vez que eu perdoo e começo a olhar para o meu caminho, eu passo a assumir o protagonismo daquilo que eu quero. Talvez você esteja se perguntando, Tiago, mas como perdoar a pessoa que nem sabe que me ofendeu? Que aconteceu, a pessoa fez para mim, me ofendeu, mas ela nem sabe. E como é que eu perdoo essa pessoa se ela não vem pedir perdão? O perdão é interno, é seu, não é em relação a você ter que falar para aquela pessoa, eu te perdoo. Você simplesmente mentaliza aquela pessoa, fecha os seus olhos, mentaliza amor e manda amor para aquela pessoa e lá no seu coração você diz, eu te perdoo. E você pode até usar uma linguagem que vem numa técnica chamada Ho'oponopono, que diz o seguinte, eu te perdoo, sinto muito, eu te amo, obrigado. Você libera os seus sentimentos dessa energia negativa e você mentalmente, sem ter que falar necessariamente com aquela pessoa, você perdoa de verdade aquela pessoa. Então a primeira situação é você pensar, sobre quais pessoas, sobre quais acontecimentos eu estou ainda guardando ressentimento? Eu estou ainda precisando perdoar? Que eu guardo mágoa, ou atuo com indiferença em relação àquela pessoa, à situação? Ou que eu tenho rancor, eu tenho ódio, tenho um sentimento de vingança dentro de mim? Em quais situações e em relação a que pessoas que você sente isso? Comece a fazer o perdão, essa limpeza em relação a todas essas pessoas. Como é que faz a limpeza? Começa meditando, mandando amor, começa praticando aquelas palavras de eu te amo, sinto muito, me perdoa e obrigado, porque aquela situação, aquela pessoa, de alguma forma, se você olhar, ela te fez ser uma pessoa mais forte, ela te fez aprender algo. E lembrando, sem julgar, lembrando que compreender que aquela pessoa ela agiu com os recursos que ela tinha dentro dessa história de vida. O que ela fez é resultado de uma história de vida, uma história de aprendizagem, uma história de experiências que resultou a pessoa a fazer aquilo. Então, perdoar é entender que essa pessoa agiu assim porque ela não soube naquele momento agir diferente. E você deixa essa energia fluir. Então, fechando esse primeiro passo do ressentimento com o outro. Agora, quando você é o causador da ofensa, quando você magoou alguém, quando você precisa pedir perdão para alguém, é muito importante que você vá lá e peça esse perdão. Aí sim, às vezes a pessoa, talvez você vai pedir perdão e essa pessoa vai dizer assim, não, mas tá tudo bem, para mim não foi nada, não aconteceu nada, mas você tem que falar, olha, isso estava dentro de mim guardado e eu precisei te pedir perdão. Talvez por uma coisa simples que tenha acontecido e que você está hoje pensando nisso e você não vem pedindo esse perdão, mas vai lá, peça perdão e resolva isso. Talvez é uma coisa mais impactante. Você precisa pensar quais foram as pessoas, situações que talvez eu tenha provocado e que eu deveria pedir perdão. Se essa situação ainda está dentro da sua mente, dentro do seu coração, se essa situação vem de vez em quando na sua memória, porque você precisa se libertar dela, porque você precisa pedir perdão. E pedir perdão, novamente, é a liberação desse fluxo de energia. Então a segunda questão é quando você percebe que você de fato magoou alguém, precisa pedir perdão e vai lá e pede perdão. Resolva isso porque isso libera o fluxo da sua energia. A terceira hipótese é quando você se sente culpado, ou seja, é o perdão de você para você mesmo. Quando você se culpa por alguma situação que tenha acontecido na sua vida. E
esse é um dos piores sentimentos. O sentimento de culpa é o sentimento que mais diminui a nossa energia. Inclusive, tem uma pesquisa da Universidade de Washington que foi realizada pelo professor Gates, da área de psicologia, e ele estudou vários sentimentos, mais de 40 sentimentos negativos, e começou a mensurar a reação química no corpo das pessoas. E quando a pessoa se sentia culpada por alguma situação, se colocava como culpada por ter acontecido algo em sua vida, o nosso organismo, o organismo dessas pessoas liberavam um ácido, e esse ácido ia corroendo toda a parte digestiva dessa pessoa. Então imagina, um sentimento de culpa gera uma química no seu corpo que é tão ácida quanto se você colocar isso num papel e correr o papel, correr a carne. Então literalmente você vai sendo corroído por dentro por esse sentimento de culpa. Então o terceiro nível do perdão é você perdoar a si mesmo. Como é que eu me perdoo? Como é que eu perdoo a mim mesmo por uma situação que eu estou me sentindo culpado? Primeiramente, começando a entender que a vida ela não acontece por acaso, que a vida acontece para você. E que se isso aconteceu, se esse fato que hoje você se sente culpado, culpada aconteceu na sua vida, foi para que você aprendesse algo com isso. Então olha para essa pior história, talvez, olha para essa história que você está se sentindo culpado e começa a se fazer perguntas que vão levar você para outro estado emocional. Como é que essa situação, por exemplo, me tornou uma pessoa melhor? Me fez uma pessoa mais forte? Que tipo de aprendizagem, quais são os aprendizados que eu posso ter dessa situação e que eu posso aplicar hoje na minha vida? E também entender que naquele momento você agiu da maneira que você achou correto agir, com os melhores recursos que você tinha. E que hoje, assistindo esse vídeo, acompanhando outros desenvolvimentos, você está tendo recursos novos e que você pode fazer de diferente. Então se libertar do sentimento de culpa também é liberar esse fluxo de energia. Talvez você esteja se perguntando, mas Thiago, o que é liberar esse fluxo de energia? Vamos imaginar aqui que você começou o seu dia com 1000 pontos de energia. Vamos fazer um jogo aqui, 1000 pontos de energia. E você acorda e você já acorda pensando, ou de algum momento vem esse pensamento na sua mente de alguém que te fez mal, de alguém que você ainda tem ressentimento, ódio, ou de uma situação que alguém está fazendo para você, você já começa a diminuir o seu nível de energia. E no decorrer do dia você se sente triste ou lembra de uma situação que você se sente culpado. Isso vai diminuindo. Então aquele dia que começou com 1000 pontos de energia, talvez agora já esteja com 700 pontos de energia, 500 pontos de energia. Você tinha uma energia espiritual, corporal dentro de você e que você vai deixando perder. A sua energia vai sendo consumida por essas situações não resolvidas. Quer um exemplo prático? Muitas vezes a pessoa tem uma empresa, por exemplo. A pessoa tem um negócio, é um empreendedor. E você prestou um serviço ou você contratou algum serviço e por algum motivo alguém está te devendo um dinheiro. E você acorda todo dia pensando, nossa, a minha inadimplência está XY, aquela pessoa está me devendo. Isso pode acontecer no seu negócio, na sua vida pessoal, pode acontecer na sua empresa, no seu trabalho, que você emprestou um dinheiro, até mesmo na família que você emprestou um dinheiro e alguém está te devendo. E você começa a pensar nisso. Quando você pensa nessa pessoa que está te devendo dinheiro, quando você pensa no que você poderia estar fazendo com aquele dinheiro, você está diminuindo a sua energia. Você está colocando a sua energia, o seu foco lá na escassez, lá no quem está te devendo, está trazendo esse sentimento de culpa talvez por ter emprestado, está com raiva daquela pessoa que não te pagou. Olha os sentimentos que você está alimentando. Isso tudo vai gerando uma energia ruim dentro de você. Então o que você deve fazer? Liberar. Perdoar. Tudo bem, se essa pessoa não vai me pagar, eu perdoo ela, porque eu sinto no meu coração que o universo tem muito mais abundância para dar, que Deus tem muito mais abundância para dar. Como diz uma passagem, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então você começa a focar a sua energia e direcionar a sua energia para aquilo que você quer fazer de melhor, para aquilo que você pode fazer naquele seu dia para potencializar os seus ganhos, os seus rendimentos. Você começa a focar a energia do seu negócio para aquele cliente que paga, para aquele cliente que é ativo, para aquele cliente que está com você. Você começa a gerar de fato, mais valor para o seu cliente, colocando energia positiva e não pensando naquele 1%, 2% que não está te pagando. Então, coloque a energia naquilo que é bom. E aí, ao invés desses pontos de energia irem diminuindo, você vai mantendo esses pontos de energia. Então, quando você perdoa, quando você se liberta, você já começa o seu dia mantendo a sua energia lá em cima e não diminuindo a sua energia. E outro ensinamento importante, se você parar para pensar, independente da sua religião, mas existe algumas religiões que trazem a oração do Pai Nosso como uma oração base, né? Olha só o que essa oração diz: perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que você alguma vez já praticou isso da boca para fora?
Ou de alguma vez você já praticou isso realmente com a intenção de perdoar quem tem ofendido você? Talvez no seu negócio já aconteceu de um concorrente roubar uma ideia sua, pegar uma ideia emprestada sua e você sentiu raiva. Por que essa pessoa fez isso? Ou era um colaborador que saiu e foi abrir um negócio para ele mesmo e você começa a alimentar sentimentos ruins e você deve alimentar só sentimentos bons. Que bom que eu inspirei uma pessoa, que bom que essa pessoa pode ter prosperidade também, porque o universo é abundante, e eu sei que assim como eu tive uma boa ideia como eu queria, eu posso ter várias outras boas ideias, porque isso está dentro de você, é seu. E de novo, você não baixa a sua energia sentindo ressentimento, você preserva a sua energia e aumenta ela sentindo o quê? A sua prosperidade, a sua capacidade de inspirar outras pessoas, e você muda o foco dessa situação. Quando você muda o foco, a sua energia muda, ela vai para um caminho melhor também. Então, no que você está focando e qual o significado que você está dando para aquilo que acontece no seu dia a dia. Então, a sua mente, quando está carregada de ressentimento, carregada de ódio, carregada de culpa, o seu coração é como se fosse essa garrafa aqui. Essa garrafa está com uma água suja aqui dentro. Quando você está com mágoa, ressentimento, inveja, ódio, sentimento de culpa, todo sentimento que a falta de perdão, todos os sentimentos ruins que a falta de perdão traz, é como se você quisesse ter água limpa na sua vida, e água limpa é prosperidade, abundância, felicidade, sem tirar o que é ruim. E aí você coloca a água limpa e a água vai continuar, a sua mente, seu sentimento vai continuar sujo. Você tem que esvaziar essa garrafa para que você tenha água limpa. Então, quando você esvazia os seus sentimentos tóxicos, quando você perdoa os outros, quando você perdoa quem te fez mal, quando você se perdoa, tira o sentimento de culpa, quando você pede perdão para quem tem que pedir perdão, você coloca energia, água limpa, você tira tudo o que é ruim e coloca o que é bom. Coloca aquilo que vai te levar em relação aos teus objetivos. E você que está me ouvindo, que é empreendedor, você que tem um negócio, muitas vezes eu escuto de empreendedores assim, nossa, meu colaborador não se compromete, nossa, as pessoas não estão nem aí para a empresa, nossa, as pessoas só reclamam. Você está colocando um sentimento ruim em relação ao teu colaborador, em relação àquela pessoa que te ajuda a fazer o faturamento da tua empresa, em relação àquela pessoa que te ajuda de alguma forma a prosperar. E ao invés de você sentir isso dele, você começa a sentir compaixão, você começa a perdoar, você começa a pensar como eu posso fazer então para ajudar essa pessoa a ter novos recursos para que ela mude a mentalidade dela. Isso também é aplicar a lei do perdão. Isso também é aplicar a lei do perdão. Então, perdoar é deixar ir, perdoar é deixar fluir, perdoar é se abastecer somente de bons sentimentos, de bons fluidos. Perdoar é liberar a sua energia para que ela esteja no foco daquilo que você quer e não nas situações que te roubam e que diminuem a energia. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Aqui abaixo, no texto, na descrição, vou deixar um link para você se inscrever no meu canal do Telegram, conteúdo para o seu desenvolvimento como empreendedor, como intraempreendedor, conteúdo para que você melhore o seu dia a dia, para que você aumente de fato a sua performance em todas as áreas da sua vida. Se inscreve aqui no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas recebam esse conteúdo. Um forte abraço e até mais!